E o presidente Jair Bolsonaro comentou a situação do candidato a ministro do Supremo, André Mendonça. A sabatina segue travada na CCJ do Senado. Vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro falou. Já morei aqui nas cidades de Ribeira, Sete Barras, pouco tempo em Jacupiranga e a maior parte do meu tempo em Eldorado Paulista. Hoje estou em Miracatu. Se Eldorado tem um presidente, se Deus quiser, brevemente Miracatu terá um ministro do Supremo Tribunal Federal. A família de Miracatu, a família de André Mendonça, meus cumprimentos por esse homem extremamente competente, capaz e inteligente. E dentro do meu compromisso, um evangélico para o Supremo Tribunal Federal. Percebeu que, de fato, a indicação do André Mendonça ruiu, né? Exceto o presidente da República mudar o comportamento. O André Mendonça é maravilhoso, ele tem qualidades. Eu, Bolsonaro, cumpri o que prometi de indicar um evangélico para o ministro do Supremo Tribunal Federal e vai tirando o corpo fora. O presidente da República não trabalha verdadeiramente pela nomeação do André Mendonça. Deixou solto. E deixar solto significa que o André Mendonça está com os dias contados para que a sua nomeação fracasse. E toda essa situação se dá no sentido de que o André Mendonça, ele mesmo, desista da candidatura a ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro não trabalha verdadeiramente pela indicação do Mendonça. Apresentou o nome, percebeu que há uma rejeição e não força a indicação, deixa solto. E o André Mendonça, que tem qualidades e que seria um nome diferente daqueles que lá estão no Supremo Tribunal Federal, não consegue se viabilizar. O senador Davi Alcolumbre, por exemplo, ele ontem divulgou uma nota, né, Pietro? O que diz essa nota? Abre aspas aí para a fala do Davi Alcolumbre, por favor. A nota diz o seguinte: tenho sofrido agressões de toda ordem, agridem minha religião, acusam-me de intolerância religiosa, atacam minha família, acusam-me de interesses pessoais fantasiosos, querem transformar a legítima autonomia do presidente da CCJ em ato político e guerra religiosa. Reafirmo que não aceitarei ser ameaçado, intimidado, perseguido e chantageado com o aval ou a participação de quem quer que seja, fecha aspas, afirmou Alcolumbre em nota ontem no final da noite. Alcolumbre é um senador do baixo clero, que só alcançou a presidência da CCJ e antes a presidência do Senado Federal pela mão do presidente Bolsonaro. Alcolumbre é um político pequeno, minúsculo. Alcolumbre confunde a autonomia de presidente da CCJ com pode tudo. E não pode. Tem uma indicação a ministro do Supremo Tribunal Federal, uma cadeira em aberto no STF, e é dever da CCJ pautar a sabatina daquele que foi indicado para o cargo. Por que o Davi Alcolumbre não faz? Não faz porque não quer. E isso não se confunde com autonomia. Isso se confunde, sim, com a atuação política a fim de inviabilizar a nomeação do André Mendonça. Alcolumbre não faz o que faz sozinho. Por trás da atuação do Alcolumbre tem o apoio da maior parte dos senadores e do próprio Supremo Tribunal Federal. Ele não é essa força toda. A autonomia não se confunde com o eu pauto quando eu quero. Em uma casa de leis, como é o caso do Senado, não existe superpoder. Só que o Alcolumbre faz tudo o que faz porque não tem sequer aquele que indicou o ministro disposto a que a sabatina aconteça. Tudo isso é um capítulo após o outro
para o que vai acontecer logo ali na frente. A explosão ou a implosão do André Mendonça, que não será ministro do Supremo Tribunal Federal. A fala de ontem do presidente Bolsonaro é apenas mais uma prova disso. O sujeito está na chuva, tomando chuva na cabeça, e não tem ninguém disposto a socorrê-lo. André Mendonça já era. E essa situação só mudará se o presidente cobrar a sabatina, coisa que ele não faz. 7h12 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. O vice-presidente Hamilton Mourão criticou a demora do presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, em marcar a sabatina do André Mendonça. O Mourão também afirmou ter sugerido o nome do desembargador Tobson Flores, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para a vaga à corte, mas o nome foi preterido para que André Mendonça fosse o indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E o presidente do Senado, nessa questão toda, diz o quê, hein, Pietro? O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, acredita que a sabatina de André Mendonça pode ser resolvida na CCJ do Senado, exclusivamente na CCJ do Senado. Vamos ouvir. Definir a data das sabatinas, de um modo geral, das indicações que estão lá pendentes. Acredito que nas próximas semanas nós possamos ter isso resolvido, de modo que prevaleça a institucionalidade e a previsão de que as comissões têm a sua responsabilidade, sua autonomia, e isso precisa ser respeitado. E na sequência da sabatina feita pela CCJ e pelas demais comissões em outras matérias de indicações que devam passar pelas outras comissões, aí sim o plenário possa se pronunciar. Então eu acredito que esse impasse possa ser resolvido o mais brevemente possível e que possamos focar em questões importantes do país que precisam de uma solução mais imediata. Esse é outro que não tem nenhum interesse em ver a sabatina ser realizada, como também o Supremo Tribunal Federal não deseja. O presidente Luiz Fux disse a interlocutores que não é hora de interferir na questão que envolve a sabatina do André Mendonça. Ninguém quer o André Mendonça. O STF não quer, o Senado, em maioria, também não. E o presidente da República não atua para fazer valer a força de sua indicação, que, repito, não é como chefe de governo, é como chefe de Estado. Enquanto isso, o André Mendonça fica desabrigado e possivelmente não conseguirá efetivar a sua cadeira junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso só mudará com uma concertação, algum tipo de acordo, ou o presidente forçar, coisa que o presidente não está fazendo. Quem se manifestou a respeito dessa demora toda foi o senador Álvaro Dias, né, Pietro? Sim, exatamente. Em sessão plenária do Senado, o líder do Podemos, Álvaro Dias, criticou a demora na marcação da sabatina do indicado do presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. Nós consideramos descabido esse impasse. É um impasse que afronta a própria instituição. A instituição está acima da prerrogativa de qualquer senador da República, mesmo ele ocupando função relevante. Qual a razão dessa protelação? Convencer o indicado a desistir da sua indicação, a abdicar da sua indicação, isso é evidente que não ocorrerá. Convencer o presidente da República a substituí-lo também da mesma forma, sabe-se que isso não ocorrerá. E até quando nós manteremos esse impasse, que afronta sim a instituição, afronta a sociedade, afronta ao presidente da República, afronta ao indicado? Não há nenhuma justificativa republicana para essa protelação. Está aí o senador Álvaro Dias dizendo que não é justificativa republicana. Claro que não, né? Não tem nada de republicano nisso, não tem nada de democrático nisso. Isso tem uma reação política ao nome do André Mendonça, que está tentando ser desmontado junto ao Senado Federal. A única coisa que eu discordo do senador Álvaro Dias é quando ele diz que o André Mendonça não vai recuar. Chegará um momento que ele poderá recuar, sim. Poderá recuar, sim, para sair de cabeça erguida e com dignidade. Porque o que estão fazendo com o André Mendonça não tem qualificadora. Não tem ação
Não há um comportamento que justifique esse tipo de constrangimento com um advogado da União, que é concursado, não entrou na AGU por favor de ninguém. É um sujeito que tem uma história, que tem uma trajetória bonita no direito, que tem princípios bastante rígidos e firmes e que, por suas virtudes, não consegue alcançar o Supremo Tribunal Federal. Isso é importante de dizer. Ele é bom para o Supremo, então ele não consegue entrar. Se fosse um tralha qualquer, certamente a sabatina já teria ocorrido e faz tempo. Que isso fique muito claro.